Boa tarde, meu nome é Franciele, eu faço parte do time de analistas do Centro de Operação da Medição da UEITU e hoje eu vou falar sobre medições anemométricas e climatológicas com foco na mitigação de riscos de penalidade. Ok, para quem se aplica, para quais agentes? Todos aqueles parques que são vencedores de leilão, eles têm algumas obrigações perante a EPE. Então essas obrigações elas seguem toda a vigência do contrato desse leilão. E quais são essas obrigações? Eu vou falar um pouquinho da regulação vigente. Vocês podem ver, o primeiro ponto é o envio de dados. O envio de dados ele é quinzenal, então obrigatoriamente o agente tem que enviar esses dados à EPE, dados bons, então tem que fazer análise qualitativa. Também tem outro ponto relacionado à indisponibilidade de dados, que não pode ultrapassar 30 dias consecutivos sem dados de medição para nenhum sensor, e também 15% no ano calendário. Então, aí é quebradinho, durante todos os 12 meses, aquele sensor, nenhum deles, daquela torre, pode ultrapassar esses 15%. Ok, e como realizar uma boa gestão, uma boa campanha dessas medições? Eu vou falar um pouco sobre boas práticas. Primeira delas, telemetria com um canal de comunicação confiável. Isso permite que a sua operação ela receba esses dados todos os dias. Então, é viável realizar uma análise qualitativa desses dados. Segundo ponto, manutenções preventivas. Com um cronograma acordado lá com a sua equipe de OEM, você pode ir até o campo, verificar qual é o estado físico dessa torre para prever qualquer problema ou ainda realizar essa manutenção preventiva, como limpeza de sensores ou ainda troca de cabos, sem que afete de fato a disponibilidade dos seus dados. Outro ponto, acompanhamento quinzenal. Aqui eu não estou falando da análise de dados quinzenal, e sim como um apanhado, um relatório de todas as ocorrências que aconteceram no seu parque durante aquela quinzena. E por último, mas não menos importante, a tecnologia e inteligência aplicada em cima desses dados. Então, você pode ter uma grande massa de dados, assim como a EPE lá tem, e fazer análise qualitativa, como se fosse um Big Data. Eu vou trazer alguns cases da nossa operação, bem relacionado ao uso da tecnologia, em cima dos dados. O primeiro deles é uma ocorrência comum, que ela simula tempestade. Então, aqui eu trouxe 3 grandezas. A área preenchida, ela corresponde à velocidade do vento. A linha verde, a temperatura, e a linha laranja, a umidade. Então, sempre que a umidade e a temperatura elas trocam de posição e há um aumento da umidade e aumento da velocidade do vento, isso indica que deu uma tempestade ou alguma intempérie naquele momento. Isso é uma ocorrência normal, então não há necessidade de atenção da tua operação. A segunda, eu trouxe uma ocorrência de lacunas recorrentes. Então, toda vez que há uma lacuna, existe um alarme de lacuna que indica que aquela torre ou aquele sensor não mediu, ele não registrou os dados. Esse tipo de alarme ele é muito importante, porque a indisponibilidade de dados está exatamente nessas ocorrências. Notem que tem períodos onde não há preenchimento da área. Aquilo ali é uma lacuna, não tem como recuperar esses dados, essas medições. O outro ponto, outra ocorrência, aqui eu trouxe um gráfico de temperatura, eu estou comparando 2 torres bem próximas, e notem que a área preenchida ela tem uma elevação e uma constância bem aqui nessa região. Mesmo que seja lá na Bahia, nós sabemos que nenhuma torre chega a 70 graus. Então, se há uma ocorrência de 70 graus contínuos, indica que o seu sensor está estragado ou que o próprio cabo está com algum defeito. Isso aqui necessita urgentemente de visita em campo. Mais uma vez, lembrando lá daquela análise de área qualitativa. Aqui eu trago outro exemplo, uma ocorrência onde há inconsistência de medições. São 3 torres, também bem próximas. A área preenchida, ela corresponde a medições de temperatura de uma delas. E notem que aqui nós temos uma oscilação, aqui nós temos uma nova oscilação. E por último, uma terceira ocorrência, onde as medições estão totalmente implausíveis. O que isso significa? Que o seu sensor está ruim. Logo, é necessária a manutenção, a visita, visita técnica à sua torre. O quanto antes isso for identificado, menor é a sua taxa de indisponibilidade. Ok,
Eu falei já da regulação, já falei de alguns exemplos de boas práticas e vamos chegar lá na penalidade. Aqui eu trouxe um exemplo como ela é valorada, certo? A penalidade ela leva em consideração os meses sem cumprimento do contrato, ou seja, que você está com uma disponibilidade acima do esperado, do aceitável, vezes 1% da receita fixa do parque. Aqui, se o parque tem uma receita fixa de R$1.500.000, 1% desse valor é igual a 15 mil. Eu trouxe um exemplo que lá em março, já no mês 3, né, no mês calendário, aquele instrumento, determinado instrumento, passou os 15% de indisponibilidade. Qual é o cenário? R$135.000 no final do ano. Qual o impacto disso no seu orçamento? Lembrando que para participar do leilão, provavelmente houve uma redução de custos para chegar naquele valor competitivo, certo? Então, levando em consideração tudo isso, qual o impacto, qual o déficit desses R$135.000 no bolso do agente? Ok, então, Franco, como mitigar os riscos de penalidade? A gente precisa utilizar a tecnologia, utilizar boas práticas, ter um cenário controlado para chegar numa eficiência operacional e assim ter uma ótima campanha. É isso. Obrigada. Siga o Way2 nas nossas redes. LinkedIn, Instagram, estamos lá. Esse conteúdo, ele vai estar disponível através desse link ou desse QR Code para fazer o download. Não só o meu painel, mas todos os painéis que foram executados na Energy Week. Valeu!